Frases de Nicolau Maquiavel. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangeu. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Homens ofendem por medo ou por ódio. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver em liberdade e não a destrói, espera para ser destruído por ela. Deve fazer-se chefe e defensor dos vizinhos menos poderosos. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. Toda a ação é designada em termos do fim que procura atingir. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Não é a intenção que valida um ato, mas seu resultado. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. A mediocridade e o anonimato são a melhor escolha. Os homens demonstram mais gratidão quando recebem o bem daquele de quem acreditavam que iriam receber o mal. O fim justifica os meios. Pelo que se nota que os homens ou são aliciados ou aniquilados. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Governar é fazer acreditar. Pois o homem que queira professar o bem por toda parte, é natural que se arruíne entre tantos que não são bons. Nunca faltará ao príncipe razões legítimas para burlar a lei. Os homens acabarão sempre te servindo mal se não houver uma necessidade que os torne bons. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. Deve ter em consideração os grandes, mas não fazer odiado pelos pequenos. Creio que seriam desejáveis ambas as coisas, mas, como é difícil reuni-las, é mais seguro ser temido do que amado. Se tiver bons exércitos, sempre terá bons amigos. Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só.
O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos não se atrevem a contrariar a opinião dos muitos. Mate se preciso for, mas alcance seu objetivo. Quem num mundo cheio de perversos pretende seguir em tudo os ditames da bondade, caminha inevitavelmente para a própria perdição. Os homens ofendem mais aos que amam do que aos que temem. A sorte, como mulher, é sempre amiga dos jovens porque são menos circunspectos, mais ferozes e com mais audácia dominam. Tudo se degenera, se sucede e se repete fatalmente. Os homens cometem o erro de não saber quando limitar suas esperanças. Se seu melhor cavalo quebrar a perna, abandone. Se seu melhor amigo trair, esqueça. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e arrepender, que não fazer e arrepender. É melhor ser temido do que amado. A prudência persiste em saber reconhecer a natureza dos inconvenientes, aceitando como bom o menos mal. Os homens são tão simples, que quem quer enganar sempre encontra alguém que se deixe enganar. Não se evita uma guerra, ela é apenas adiada para sua própria desvantagem. Para conquistar algumas coisas, não se é preciso ter grande valor nem grande fortuna, mas sim uma astúcia afortunada. Mesmo as leis bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. Desde que o amor e o medo dificilmente podem coexistir, se escolhêssemos, é mais seguro ser temido do que amado. Antes de tudo, esteja amado. O ser humano é um animal político, o homem é necessariamente governante ou governado. Destrua quem pode ou deve lhe causar dano. O bem que fazes por obrigação não te favorece, pois é considerado forçado e não te traz nenhum reconhecimento. Deve exercitar-se mais nos períodos de paz que nos tempos de guerra. Os fantasmas causam maior medo de longe do que de perto. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão! Nada faz o homem morrer tão contente quanto recordar-se de que nunca ofendeu ninguém, mas, antes, beneficiou a todos. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. Não é a violência que restaura, mas a violência que arruína que é preciso condenar. A natureza faz poucas pessoas fortes, mas esforço e treinamento fazem muitas.